Me pediu para falar sobre esse filme, The Book of Eli, ou também conhecido como O Livro de Eli. Se bem que de Eli para Eli, eu acho que Eli fica mais bonito, mas eu vou chamar de Eli aqui só para facilitar para os brasileiros. Só uma observação, quando eu vi todo esse cenário assim, pós-apocalíptico, com Denzel Washington na capa, óculos escuros, eu pensei, caramba, esse filme deve ser muito top. Me lembrou muito Mad Max. Aí não deu outra, eu tava com a expectativa de um filme de ação, só que eu lembro que eu assisti esse filme quando eu era jovem e na versão da Globo. E sabe como é que é, né? A Globo altera um pouco os cortes do filme. Aí eu resolvi, não, vou assistir de novo, aproveitando que fizeram o convite para poder falar desse filme. Mas na verdade esse filme ele tem mais do que ação. Ele vem com um propósito, com uma mensagem. E a gente vai analisar que mensagem é essa. Assim, antes de começarmos, é importante dizer que eu gosto de assistir os filmes na sua versão original, na versão em inglês. Às vezes a dublagem brasileira altera um pouco o sentido das coisas. Dito isso, vamos começar. O filme começa numa floresta mostrando a imagem de um corpo e vem se aproximando um animal selvagem em direção ao corpo, um gatinho, e próximo ali está o nosso protagonista mirando uma flecha enorme em direção ao gatinho. E ele dá um tiro certeiro no gatinho que vai ser a sua janta. E aí está nosso protagonista, o Eli, passando por uma estrada deserta que tem um carro abandonado e dentro do carro tem um corpo de uma pessoa. Ele abre o carro onde está o corpo da pessoa e fica procurando por alguma coisa ali. E nosso protagonista continua andando até que ele chega numa cidade deserta, abandonada, em um cenário pós-apocalíptico. A gente não sabe o que aconteceu, mas está ali, tudo destruído. Logo ele encontra uma casa e começa a vasculhar ali nas prateleiras, ver se tem água na pia. Tem um momento que ele vai abrir uma porta de madeira, a porta cai e surge um corpo. A nossa protagonista se assusta assim, né? Que nem um verdadeiro homem. Depois ele retoma a postura e tal. Aí começa a vasculhar o corpo que ele acabou de encontrar e vê que o finado ali tem umas botas, que é justamente o que ele estava procurando. À noite ele prepara a janta do gato que ele acabou de pegar, mas aparece um rato. E ele divide o gato que ele estava comendo com um rato. O que é um pouco irônico. Um rato comendo um gato. E para terminar a noite, ele coloca o seu MP3 para tocar. O dia amanhece e ele acorda com os fones de ouvido ainda no ouvido. Nunca façam isso, tá? Dormir de fone de ouvido, você vai acabar explodindo o teu ouvido. Na verdade, você nunca deveria nem usar fone de ouvido, quanto mais dormir com ele. Ele se levanta, dá uma olhada lá fora e continua a sua caminhada. Mais tarde, ele passa por uma ponte e nessa ponte tem uma moça lá pedindo ajuda. Ah, por favor, me ajude. Estou aqui com um problema, não sei o quê. A moça não é muito clara no que ela está tentando explicar ali qual é o problema que ela está tendo. E nisso, enquanto a menina está lá falando coisas aleatórias, o Eli se distrai com outra coisa, como se ele estivesse detectando uma outra coisa. O único aspecto positivo de não ter sabão é poder sentir o cheiro de assaltantes a quilômetros. Opa! Isso mesmo, por causa do odor, Eli acaba descobrindo que tem mais pessoas ali, que na verdade eram saqueadores canibais. Os caras te roubam e te comem. Aí chegam naquela conversa, e aí, cara, qual foi? Perdeu o Playboy. Já nessa cena aqui, o filme me encantou. Eita, caramba, agora vai ter ação, agora vai ter porrada. Agora... Aí o saqueador fala, não, passa a mochila aí, cara. Em seguida, o Eli fala, rapaz, se tu encostar a mão de novo em mim, tu vai perder essa mão. Aí o cara não dá ouvidos, vai lá, coloca a mão de novo no Eli e perde a mão. Em uma rápida lambida do facão do Eli. Rapaz, facão afiado. Aí eu lembro que na época eu tava assim, nossa senhora, isso já foi um bom começo. O cara já perdeu a mão. Eita, que agora o bicho pega. Agora vai todo mundo pra cima dele. Aí o cara tá lá, meio perplexo, sem acreditar que perdeu a mão, e logo ele fala. What are you standing around for? Kiss him! Beija ele. Oi? Peraí, deixa eu voltar isso aqui. Isso aqui tá certo? What are you standing around for? Kiss him! What did he say? É isso mesmo.
O cara falou pros capangas dele beijarem ele. He's in shock. I think he meant kill him. Tá. O cara tava em choque. Na verdade, ele quis dizer kill him, né? Mate ele em inglês. E ele, por estar em choque, acabou confundindo as palavras e falou kiss him, beija ele. Kiss e kill, são meio próximas. Dá pra confundir. É por isso que eu gosto de assistir filme na sua versão original. A gente perde coisas interessantes. Inclusive, vamos rever essa cena na versão brasileira. Vocês não vão fazer nada! Matem ele! O que ele disse? Ele tá em choque. Mas acho que foi matem ele. Na versão brasileira, ele falou normal, sem gaguejar. Ele falou mata ele, tranquilo. E mesmo assim, os capangas ainda fazem uma cara de confuso. Sendo que, na verdade, na versão brasileira, ele falou alto e claro, em bom som. E mesmo assim, os caras ainda ficam confusos. A cena ficou estranha na versão brasileira, a verdade é essa. Isso porque, muitas vezes na versão brasileira, não tem como você reproduzir uma cena da mesma forma da versão original. Você pode ver que a versão brasileira não conseguiu transmitir aquela cena original. Não conseguiu. Então essa cena é um exemplo de que a versão brasileira não consegue reproduzir o que foi passado na versão original. Mas vamos continuar. O Eli vai para debaixo da ponte, os capangas acompanham ele e aí começa uma luta, assim, a gente só vê a silhueta da luta, o que é uma cena bem legal, inclusive. E Eli acaba fatiando todo mundo ali, matando todo mundo debaixo da ponte, deixando apenas a mulher viva. O Eli continua caminhando e aqui a gente já tem uma pista do que poderia ter acontecido com o mundo. Existe ali uma cratera imensa, indicando que se trata de uma explosão de uma bomba nuclear. Então é isso, o mundo ele foi devastado por uma guerra nuclear. Tem um momento que o Eli está andando e ele vê uma gangue atacando um casal. A gangue mata o marido da mulher e provavelmente eles vão abusar de alguma forma aquela mulher ali. E o Eli ele não faz nada. Ele só fica falando, continua em frente, não é da sua conta. Aqui a gente vê que o Eli ele tem um objetivo. E ele, apesar de ser um baita de um espadachim, ele não é de se arriscar assim. Então vamos continuar para poder entender um pouco melhor. Caminhando mais um pouco, ele encontra uma cidade com alguns habitantes. E uma coisa interessante, você observa que tá todo mundo usando óculos escuros. Provavelmente são os efeitos causados pelas bombas nucleares que devem ter aumentado a radioatividade do Sol de alguma forma. Enfim, eu não sou químico, mas essa é a explicação mais possível. Aí os raios ultravioletas se tornaram mais fortes, alguma coisa assim. O Eli entra numa loja e é abordado por um senhor armado que desconfia dele. Afinal de contas, aquele rosto ali do Eli, né, é novo para aquele senhor. O Eli se aproxima e desarma o senhor ali, mas só na conversa tenta dialogar com ele pacificamente, porque realmente ele não quer confusão. Afinal de contas, o Eli só tá ali para poder comprar algumas coisas. Aí o senhorzinho fica convencido, não, beleza. Eu só vou ter que pedir para que você me mostre as suas mãos primeiro. Mas para quê? Para descobrir se o Eli é casado, solteiro, divorciado, pagador de pensão? Não. Na verdade, o senhorzinho ele quer descobrir se o Eli ele tem a doença do curu. Essa doença é transmitida pelo canibalismo, principalmente se você comer o cérebro ou a medula espinhal da pessoa. Então, se as mãos do Eli tremessem, era sinal que ele tinha curu e que ele era canibal. Mas quem não deve não teme, ele mostra as mãos e ele não é canibal porque elas não estão tremendo. Essa doença do curu era muito comum em povos da Papua Nova Guiné, nos seus rituais de canibalismo. Então, como a história do filme se passa em um futuro pós-apocalíptico, em uma situação difícil, as pessoas estão, inclusive, praticando canibalismo, devido à escassez de recursos como comida e água. E ali o Eli tenta negociar com o mercante ali, fazendo umas trocas de objetos, para poder, inclusive, abastecer uma das suas armas também de fogo que ele possui. E como vai levar um tempinho para que o senhor abasteça a arma de fogo do Eli, o Eli vai ter que ficar um tempo por ali, naquela região. Consequentemente, aparece aquela gangue que abusou daquela moça na estrada. E, na verdade, essa gangue trabalha para esse senhor aí. Você pode ver que é um senhor culto, gosta de ler. E ele, na verdade, é o homem que controla a cidade. E uma coisa interessante,
que ele não é o homem mais forte ali, mas ele tem todos os homens fortes sob domínio dele. Ao que dá a entender, ele é líder porque ele é o mais inteligente de todos ali. O mais velho, o mais sábio e o que gosta de ler. Só que mais do que isso, ele é o único que sabe ler. E provavelmente é por isso que ele é o líder. Nesse caso, o conhecimento dá poder. Chega seus subordinados, seus saqueadores, e joga na mesa dele um monte de livros. Só que nenhum livro que está ali é do interesse dele, porque na verdade ele só está querendo um livro. Só está faltando para ele um livro que realmente ele está muito interessado. Mas em meio a todos aqueles livros que os capangas trouxeram, o livro que ele queria não estava ali. E a gente não sabe qual é esse livro que ele está procurando. Mas tem um detalhe. Ninguém ali sabe ler. Então os caras vão, vasculham por lugares, encontram livros sem saber do que se trata e leva para o chefe deles. E aí você pensa, mas peraí, não seria mais fácil ensinar os capangas dele a ler um pouco, para pelo menos facilitar os saqueadores lá na hora de procurar pelo livro? É uma ideia interessante, mas eu acredito que o líder, ele não quer que os caras aprendam a ler, justamente para ele continuar no domínio do poder. Afinal de contas, o fato dele ler acaba sendo um diferencial naquele grupo ali. E provavelmente é por isso que ele é o líder. É uma ideia interessante, dependendo da situação, acho que nem eu ensinaria. E aí o cara simplesmente, não, vai lá, continuem procurando, quando vocês acharem o livro, eu aviso. E aí ele dispensa os rapazes, manda eles tomar uma birritinha, arrumar umas garotas, enfim, ele oferece alguns entretenimentos pros caras. E aqui está o líder da cidade, que na verdade é o vilão do filme, esqueci de apresentar, com a sua mulher, que é cega. E nessa cena ele está lavando os cabelos dela com um shampoo que os saqueadores conseguiram arranjar. Enquanto isso, o Eli entra no bar, que é justamente o local do líder da cidade, que está cercado pelos capangas dele, mas o Eli só vai até o barman e só quer ser servido. Só isso. Pegar um pouco de água, alguns suprimentos básicos em troca de alguns objetos. Aparece do nada um gato ali, próximo das coisas que o Eli estava tentando trocar. O Eli dá uma cutucada no gato, só para ele poder sair de perto. Sai daí! Vai fazer ela enjoar! Os capangas ali ficam olhando a cena. Aí um deles chega. Tu cutucou meu gato. Meu gato mora aqui. Tu chegou hoje. Já tá querendo sentar na janela? Não tô querendo confusão, meu amigo. Ah, mas arranjou. Sou eu que vou te cutucar. Aí não tem jeito, o Eli tem que reagir, dar uma surra no cara, mas os capangas, vendo a situação, todos se levantam e cercam o Eli. Vendo que estava cercado, o Eli larga a mochila no chão e diz o seguinte: Maldita seja a terra, por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Essa frase que o Eli acabou de citar é uma frase da Bíblia, Gênesis 3,19, porque és pó e do pó voltará. Essa frase não foi dita de uma forma aleatória, porque veja só, segundo o que eu estudei, pegando todo o contexto que o Eli está falando ali, ele está se referindo a Adão e Eva quando eles eram perfeitos, imortais, incorruptíveis. Mas depois de Adão e Eva ter cometido o pecado e desobedecido a Deus, eles perderam tudo, a inocência, a imortalidade, e passaram a sofrer exatamente como nós, meros humanos mortais, sofremos hoje. O que fica evidente que o Eli está falando é a frase final, porque és pó e do pó voltará. Realmente, segundo a Bíblia, Adão ele foi criado do barro, da terra. E o Eli está fazendo uma referência à morte. Já que você veio da terra, é na terra que você vai voltar. É por isso que essa frase não parece que foi dita de uma forma aleatória, pois Eli está prestes a brigar, a matar aquelas pessoas ali. Parece que ele está citando essa frase, já imaginando o que vai acontecer ali. Morte. Nesse trecho, a gente descobre um pouco mais sobre Eli. Parece que ele é um homem conhecedor da Bíblia. Após citar a passagem de Gênesis,
começa uma briga desenfreada no bar, onde Eli, com suas habilidades, acaba massacrando todos os bandidos. E ele só para de bater nos caras porque uma menina que trabalha ali grita pedindo para ele parar. E no que ele para, já tem outros capangas mirando umas pistolas na direção dele. E o líder da cidade está lá em cima, na parte de cima do bar, vendo toda a ação. E dá a seguinte ordem: tragam ele nos meus aposentos. Na verdade, depois de ver a capacidade de luta do Eli, o vilão, ele quer fazer uma proposta para ele. É o seguinte, gostei de você, eu queria que você ficasse aqui, fosse um dos meus homens. Eu vou te dar casa, comida, roupa lavada, Wi-Fi, plano de saúde e mulheres. Mas tá certo, do jeito que o Eli luta pra caramba e sabe se defender muito bem, ele seria uma arma muito poderosa para esse chefão aí. Mas o Eli só fala: não, agradeço pela oferta, mas eu não tô interessado, eu tenho uma jornada para seguir. Aí o cara fala: não, que isso, pô, pensa mais com calma, isso aqui é uma oportunidade de ouro. Vamos fazer o seguinte, dorme aqui hoje à noite em um dos meus aposentos. Quando for amanhã cedo, você decide se vai ou se fica. Mas o vilão, ele quer muito que o Eli fique. Do jeito que a conversa se desenrola, eu acho que o vilão não sabe aceitar um não. Mas enfim, pelo menos o Eli aceita o convite do vilão. Vai ficar pelo menos aquela noite ali. E é conveniente, porque o Eli realmente precisa ficar naquela região naquela noite. Até porque ele tem uma arma que está sendo ajeitada pelo senhorzinho lá do mercado. Lá está o Eli acomodado e confortável nos seus aposentos, quando aparece uma senhora, que é a mulher cega do vilão, perguntando para ele se está tudo bem, precisa de mais alguma coisa, oferece uma comida, uma bebida ali para ele. O Eli percebe que ela é cega e fica interessado em saber um pouco da história dela, pergunta como foi que ela ficou cega, e ela diz que nasceu assim. E até se sente sortuda porque ela já era cega antes de todo o caos acontecer. Depois de sair dos aposentos de Eli, a mulher do vilão vai até o vilão e começa a conversar com ele sobre o Eli. Ela até fala: olha, pelo jeito que eu conversei com ele lá, acredito que ele não vai ficar. Só que o vilão está muito interessado que o Eli fique. Então ele fala para a esposa dele: é o seguinte, vou mandar a sua filha. Como é a história, homem? Vou mandar a sua filha para fazer companhia para ele hoje à noite. Até então, a filha da mulher do vilão era intocável. Mas como ele realmente quer que o Eli fique, ele manda aquela mulher que seria uma das mais preciosas que ele tem. A mulher implora, pede por favor, não faça isso. Afinal de contas, é a filha dela, mas o vilão, ele é seco, ele é frio e só ignora ela. Logo a cena corta para o Eli, onde está o Eli no quarto dele lendo um livro grosso que parece ser a Bíblia. Aqui eu já fiquei desconfiado quando eu vi essa cena, eu já tinha quase certeza que se tratava da Bíblia, e eu pensei assim, rapaz, o Eli deve ser um cristão, bem certinho, porque toda a postura do Eli condiz para isso. Alguém bate na porta e se trata da moça que foi enviada pelo vilão lá, né, para poder ficar a noite ali com o Eli. Rapaz, num mundo pós-apocalíptico, eu não sei se eu ia aceitar isso não. Nós temos pessoas canibais, é um mundo que está repleto de doenças, e ali para eu poder, né, me deitar com a mulher ali, provavelmente eu ia estar correndo o risco de pegar uma doença grave. E você pode ver também que algumas mulheres que apareceram durante esse filme não tem um aspecto muito legal. Enfim, provavelmente eu não ia não. Tem certeza disso? Tá bom, agora eu fiquei tentado. Pô, isso aí é golpe baixo. Uma jovem dessa toda arrumada, aí fica difícil. Mas enfim. Chega a menina toda arrumada, diga-se de passagem, uau, se oferecendo educadamente para o Eli, a gente vai passar a noite aqui e tal. E é isso, né? Vamos pro assunto. Mas o Eli se desvia da moça, abre a porta, dando o sinal que quer que ela saia. Mas ela fecha a porta em um certo desespero. Não, eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui, aquele homem vai judiar da minha mãe. Ou seja, a menina tinha uma missão, ela tinha que se deitar com Eli para poder convencer ele a ficar. Seria inadmissível que ela desistisse da missão. O Eli entende a situação, percebe que ela foi obrigada a estar ali, então eles combinam dela poder ficar lá à noite, dormir no canto, né? Sem que eles tenham nenhuma relação. Então eles começam a conversar um pouco ali para poder passar o tempo.
A menina começa a ficar um pouco mais curiosa sobre ele, curiosa sobre como era o mundo antigamente. Aí ela pergunta como era o mundo antes de todo esse caos. O Eli responde uma coisa até interessante. As pessoas tinham mais do que precisavam. Não tínhamos ideia do que era precioso e o que não era. Nós jogávamos fora coisas pelas quais se mataria hoje. Isso aqui traz uma reflexão. Muitas vezes a gente deveria ser mais minimalista e valorizar as coisas que realmente têm valor. Amizade, amor, companheirismo, essas coisas. No meio da conversa, o Eli acabou deixando o livro em cima da cama. A menina descobre o livro e aí fica curiosa. Nossa, que livro é esse? Deixa eu dar uma olhada. O Eli fala, não. Ah, qual é? É só um livro, deixa eu ver. Aí ele fala, não, esse livro aqui é especial. Aí pronto, quando ele fala isso, já tive quase certeza que se tratava da Bíblia. Mesmo não sabendo ler, a menina estava curiosa. Ela queria ver, mas o Eli não deixou de forma alguma. E aqui fica claro que o Eli, ele não é só um porradeiro de filme de ação. Ele é o termo correto, um cristão. Né? Um portador da Bíblia e que provavelmente está em uma missão. Então aqui a gente já tem uma nuance do que se trata o filme. O Eli pergunta para ela se ela está com fome e convida ela para jantar com ele. Ele se senta na mesa e o Eli faz um gesto que ela nunca viu antes. Ele estende as mãos, e a gente já sabe o que significa essas mãos, né? Só que a menina nunca tinha visto esse gesto. Aí ela pergunta, o que você está fazendo? Aí ele diz, só confia em mim e coloca suas mãos aqui. E fecha os olhos. E assim o Eli começa a orar. Ele agradece pela comida, ele agradece para ter um lugar para dormir, ele pede para abençoar a vida daquela moça que está ali. Acho bem bonito e bem reconfortante esse gesto. E diferente. Diferente porque a gente não vê muito isso nos filmes de hoje. Hollywood nem quer que esse tipo de situação, digamos assim, seja mencionada. E o Eli também agradece por isso. Agradecemos, Senhor, pelo presente da companhia em tempos difíceis como este. Acho que também é uma coisa que está faltando nos tempos de hoje. E olha que ele é um cara sozinho, solitário, a gente já percebe desde o começo do filme. No dia seguinte aparece a moça, que é a Solari, é o nome dela, juntamente com a sua mãe, e também está logo ali o vilão do filme. Aí o vilão pergunta, e aí, como é que foi? Ele vai ficar? Ela só responde, eu fiz o que você mandou. Mas ele vai ficar? Aí ela fala que eles não conversaram muito. Aqui nós temos um problema que eu acredito ser grotesco do filme. É um problema meio feio, tá? Um problema de roteiro, que muda drasticamente o destino do filme. A Solari estende sua mão em direção à sua mãe, que também não conhece o gesto da oração. Ela quer fazer uma oração com a mãe dela, pedindo para abençoar a mãe dela, enfim. E no que a Solari começa a orar, o vilão reconhece aquele gesto, aquelas palavras. Ele sabe que se trata de uma oração. E é aí que está o problema. Ela disse que mal conversou com Eli, mas aparece no dia seguinte fazendo um gesto inédito, que é uma oração, logo depois de ter ficado com Eli na noite no quarto. Eu poderia dizer que isso foi uma tremenda burrice da Solaris, mas eu prefiro achar que foi uma ideia péssima de roteiro. Infelizmente o filme peca aqui. Acho difícil acreditar que a Solaris é tão inocente assim, mas enfim, ela dá essa mancada. Aí o vilão só levanta indignado, quer dizer que você não conversou com ele não, né? E começa a ameaçar a mãe da Solaris. E fala para Solaris desembuchar o que foi mais que ele falou. E só para constar, o vilão não é pai da Solaris. Mas aí ele tortura a mãe da Solaris mais um pouco e pergunta se esse rapaz não tinha um livro, mas ela não aguenta ver sua mãe sofrer e ela fala que sim, ele tinha um livro e ele pergunta como era esse livro. Ela faz um gesto, dando a entender que é exatamente o livro que ele está procurando. Imediatamente o vilão manda todos os capangas ir atrás do Eli. O Eli, ele já se levantou, ele já está lá no mercadinho, pegando a sua arma de volta com o mercador. E no que ele sai do mercadinho, já tem um monte de capanga fechando a cidade para não deixar o Eli fugir. Aí o vilão chega e fala, olha, você tem uma coisa que me interessa, eu procuro por isso há bastante tempo, eu preciso que você me entregue. O Eli só responde, nem a pau, Juvenal. Mas o vilão ele fala educadamente, olha, me entrega aí que a gente vai construir essa cidade junto, construir uma nação mais forte ainda, e as pessoas precisam
da palavra que está nesse livro. Você não gostaria de espalhar a palavra que está nesse livro? O Eli responde: Com todo o meu coração e alma. Só que o Eli explica para o vilão que ele está procurando um lugar digno para aquele livro, mas que aquele lugar ali não é o que ele procura. O Eli responde isso, vira o rosto e simplesmente caminha atravessando a cidade. Mas o vilão não ia deixar barato, não ia deixar ele sair assim com o livro mais precioso que ele está procurando, e manda todos os seus capangas atirarem nele. O primeiro a disparar é o braço direito do vilão, e ele erra o tiro. Mas aí o capanga se concentra um pouco mais e também erra o tiro. Passa de raspando no Eli. Eu olhei essa cena e eu achei muito estranho. Eu não acreditei que aquele vilão fosse tão ruim assim de mira. Não é possível. Eu fiquei pensando, minha nossa, será se o Eli, além de super habilidoso, ele tem tanta sorte assim? Ou seria outra coisa? É uma cena curiosa. O cara dá 2 disparos. Passa perto, mas não acerta ele. E o Eli estava devagar, caminhando de costa ainda por cima. E o mais interessante também é a calma do Eli. O Eli viu que recebeu o primeiro disparo, recebeu o segundo, ele não fez nada também. Isso só deixou a cena mais estranha ainda. Aí o vilão fica nervoso, que na verdade ele mandou todo mundo atirar nele, não foi só um não. E aí sim, todo mundo começa a disparar em direção ao Eli. Ele reage e começa a ter um tiroteio ali. Ele é absurdamente bom de pontaria, começa a acertar um por um, se esconde atrás do carro, mas quando ele se levanta só sobrou o capanga mão direita do vilão. O Eli tá lá encarando o capanga, ele não tá nem sequer apontando a arma para ele, mas o capanga chega a apontar a arma para ele, olha em direção ao rosto do Eli e simplesmente abaixa a arma e desiste de atirar. É interessante essa cena aí porque o Eli ele estava vulnerável, não estava nem mirando de volta. Eu não entendi por quê. E o capanga desiste de atirar como se alguma coisa tivesse tocado nele. Não sei se foi pena. Medo não foi. Ele simplesmente desistiu de atirar no Eli. E o Eli simplesmente vira as costas e vai embora. É um filme interessante. Você fica curioso para saber e entender o que está acontecendo ali. Mas aqui a gente já tem umas pistas. O Eli é um cristão, provavelmente servo de Deus. Será se tudo o que aconteceu ali foi obra de Deus? O fato da bala não acertar ele? E do vilão não ter atirado nele quando teve a chance? É um filme que deixa a gente interessado em descobrir onde é que isso vai dar. Logo mais aparece o Eli caminhando, mas quem está logo atrás é a Solaris. Ela quer andar junto com ele. Até a mãe dela acredita que a Solaris vai estar melhor, mais segura, andando com Eli. Mas o Eli ele está numa missão, ele não quer a companhia de ninguém. Aí ela fala, não, me deixa aí com você, aí eu te mostro onde tem uma reserva de água, e você pode levar o quanto você quiser. Ali próximo da região ali tinha uma reserva de água que era domínio do vilão ali, mas ela tinha acesso. Não é à toa que aquele local da água ali é protegido pelo vilão, afinal de contas, água é poder, principalmente no ambiente deserto pós-apocalíptico. Então ele agradece pela água, pela Solaris, mas aproveita e tranca ela lá dentro, justamente para que ela não pudesse acompanhar ele. Ele quer seguir viagem sozinho. Ali aparece o vilão, que devido ao tiroteio levou um tiro na perna. Ele está cercado pelos seus outros capangas. E ele está dando um sermão em todo mundo. Pessoal, vamos atrás do livro, eu quero aquele livro. Aí o capanga, a mão direita dele, fala, mas por causa de um livro. O capanga deixou ele fugir. E ele não acha que o livro vale aquilo tudo. Mas aí o vilão responde. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados vai nos dar controle sobre eles. Isso é verdade. Olha só como ele descreve a Bíblia. Uma arma. Pura verdade. Quantas vezes a Bíblia não foi usada por falsos profetas para poder pregar uma ideologia, uma ideia errada? O que mais tem, o que mais existe é falso profeta. A gente pode pegar vários exemplos da história da humanidade, mas eu vou pegar aqui 2 filmes que eu assisti. Um se chama 12 Anos de Escravidão e o outro Emancipação. Os 2 filmes são bons.
falam sobre escravidão. E retrata também como os homens usavam a palavra de Deus, a Bíblia, para poder pregar os escravos, dizendo que era justo eles serem escravos, era justo eles sofrerem e era justo eles serem submissos aos homens brancos. Manda, volta ao trabalho. A Bíblia diz: escravos, obedecei a vossos senhores. Não para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Eles usavam a Bíblia para poder pregar essa ideia, para ajudar na escravidão. Eu também já conheci quadrilhas que usam a palavra de Deus para pedir valores exorbitantes a fiéis. Imagina o tamanho do dízimo que esses pastores recebem de gente desinformada e inocente. Nós temos que saber reconhecer os falsos profetas, pois eles são a maioria. O vilão, ele é um exemplo do falso profeta, da má religião. Ele quer a Bíblia para atingir interesses próprios, enquanto que o Eli representa o profeta do bem, o verdadeiro profeta. O Eli não espera nada em troca, ele só quer espalhar a palavra. Então realmente a Bíblia ela tem palavras bonitas, ensinamentos lindos e tem pilantras que utilizam desse conhecimento para tocar no coração das pessoas, emocionar elas e assim deixar elas fragilizadas, vulneráveis, e aproveitam o momento para poder roubá-las. Eu fui uma pessoa religiosa já uma vez, pelo menos tentava ser, mas a igreja também pode ser um ambiente tóxico, cheio de pessoas falsas, pregando lá na frente, espalhando o seu conhecimento, sua palavra, mas não vivendo de acordo com o que fala. E um ser humano que eu tenho um certo repúdio é aquele que frequenta a igreja, fala manso, prega palavras bonitas ali, mas que por fora está cometendo coisas absurdas. Eu falo aqui um pouco como um ex-religioso, tá? Mas a Casa de Deus ela deveria ser um espaço para as pessoas tentarem ser uma pessoa melhor de acordo com os ensinamentos de Deus. Tem que tentar, não é estar frequentando e fazendo coisa errada no mundo afora. Não cabe a mim julgar, cabe a Deus ou qualquer outra força divina que esteja operando sobre nós. Voltando para o filme, o vilão insiste que ele quer o livro. Aí o capanga dele diz o seguinte: beleza, nós vamos atrás do livro, mas em troca eu quero a Solari. Aí o vilão aceita, beleza, pode ficar com a Solari, eu só quero o meu livro. E assim parte o vilão e toda a tropa restante dele atrás do Eli. A Solari deu um jeito de sair de lá, onde ela estava presa devido ao Eli, que trancou ela lá. E ela parte em busca do Eli, procurando por ele. E no caminho ela encontra aquela mesma mulher lá do começo do filme. Ou seja, uma emboscada. A mulher ali se mostra preocupada, ela não esperava que fosse outra mulher que fosse aparecer. E aí fala: não, minha filha, eu estou bem, pode continuar a sua jornada, pode ir. Eu não preciso da sua ajuda não, sei o que, pode ir, pode ir. A mulher estava preocupada com a Solari. E logo aparece dois caras ali que já tentam se aproveitar da Solari. Mas ela é salva por Eli, que estava passando ali por perto. Ela abraça o Eli, super agradecida por ter salvado ela. Aparecem eles caminhando, os dois, no deserto. Já o vilão e seus homens estão na cola do Eli. Nesse trecho é interessante. A Solaris e o Eli estão acampando e a Solaris pergunta: por que esse livro é tão especial? O Eli responde: porque ele é o único que havia sobrado depois da guerra. E ela pergunta em seguida: e como foi que você conseguiu esse livro? Atenção para a resposta de Eli. Ele fala que um certo dia, uma voz que veio de dentro dele direcionou ele até o livro que estava debaixo de escombros. Essa voz do interior também falou ao Eli caminhar até o oeste, que lá teria um lugar onde o livro estaria protegido, e que ele poderia ir por esse caminho, que ele seria protegido durante todo o trajeto. Depois dessa conversa, eles vão dormir, e enquanto o Eli está dormindo, a Solaris levanta, vai até a bolsa do Eli, abre a bolsa e vê que tem um crachá ali dentro. Isso mostra que o Eli, ele já foi uma pessoa comum, um trabalhador comum. Ela tenta pegar o livro, só que o Eli acorda imediatamente e fala: não,
você não vai tocar nele, não vai tocar no livro. E ele também fala, e nem adianta, porque você não sabe ler mesmo. O dia amanhece e eles continuam caminhando. E eu achei interessante o que a Solaris pergunta aqui. Você falou que tá caminhando há 30 anos, né? É, Você já pensou que pode estar perdido? não. Como sabe que tá indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. O Eli está caminhando 30 anos movido pela fé. Cara, 30 anos. A Solaris até pergunta ali, mas você já cogitou que você poderia estar andando por 30 anos perdido? Mas não, o Eli tem certeza que ele está indo na direção certa. Esse trecho me surpreendeu porque 30 anos me lembrou... Bom, eu já fui evangélico, então eu tenho um certo conhecimento, mas me lembrou da história de Moisés. Moisés e os hebreus que andaram por 40 anos no deserto. Para quem está perdido, Moisés é um homem que a Bíblia menciona, foi aquele homem que libertou os hebreus da escravidão pelos egípcios. Moisés é aquele que abriu o Mar Vermelho para que os hebreus pudessem atravessar, já que eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios. Após Moisés conseguir atravessar o Mar Vermelho juntamente com os hebreus, eles caminharam por 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Então eles saíram do Egito e ficaram caminhando em uma terra seca, sem água, sem comida, mas Deus fornecia água e comida para aquele povo durante a sua caminhada. Aí quando Eli fala que andou por 30 anos, me lembrou muito dessa história de Moisés. Essa questão de caminhar por décadas, é importante ressaltar que na história de Moisés, apesar do povo hebreu ter levado 40 anos para chegar à Terra Prometida, na verdade eles só precisariam andar por 40 dias. Uai, mas por que levou 40 anos? O povo hebreu precisava ser doutrinado conforme a vontade de Deus. Afinal de contas, os hebreus eles estavam acostumados aos costumes egípcios. Então essa caminhada de 40 anos foi justamente para disciplinar o povo hebreu conforme as doutrinas de Deus. Por isso que eu acho interessante quando Eli fala que caminhou por 30 anos. Até parece uma provação, exatamente como nas histórias da Bíblia. E ele deve ter começado a sua caminhada muito jovem. Ele aparenta ali ter uns 45 anos, então, sei lá, com 15 anos. Tem um momento que eles chegam numa casa e quando estão próximo da porta, são pegos por uma armadilha. A armadilha é essa montada pelos moradores da casa, que são um casal de idosos. Os idosos dão uma bronca neles. Ei, vocês não viram a placa? Não queremos invasores. Mas não, eles não tinham visto a placa. E falam para o casal de idosos que estavam ali só de passagem. Depois de uma conversa amigável, os idosos acolhem eles dentro da casa. E a senhorinha lhe oferece um pouco de bebida para os nossos viajantes, o que parece ser uma espécie de chá. E reparem que ela não para de tremer a mão quando ela fica oferecendo as bebidas. Aí o casal de idosos fala, olha, desculpa a forma que a gente tratou vocês, é que muita gente já veio aqui tentar tirar esse lugar da gente. E aí o senhorzinho fala, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Eles vão para os fundos da casa, e nos fundos da casa, no solo, tem vários túmulos. Provavelmente das pessoas que tentaram atacar eles, o casal de idosos. O Eli e a Solaris suspeita da situação. Em um momento, quando o Eli e a Solaris ficam sozinhos, o Eli comenta baixinho para a Solaris. Eles não só enterraram essas pessoas aí, eles comeram elas. A Solaris acrescenta dizendo que a mão dela tremia. Ou seja, aquele casal de idosos eram canibais. Inclusive já tinham até a doença do curu. Eli e a Solaris dispensam a hospitalidade, já querem ir embora, lógico. Mas no momento que eles estão saindo, quem que chega? O vilão do filme, que acaba de conseguir encontrar eles através dos rastros. O Eli, mais a Solaris, mais o casal de idosos, se juntam para combater o vilão. E começa um tiroteio, bomba, metralhadora, o casal de idosos morre e Eli e Solaris são capturados. Aí o vilão pergunta, enquanto ameaça a vida de Solaris na frente do Eli. Cadê o livro? Eu quero meu livro. Vendo que a vida de Solaris estava em jogo, uma coisa interessante acontece. O Eli, ele resolve entregar o livro. Ele fala que escondeu o livro atrás da TV e realmente o livro estava lá. É uma cena interessante porque eu achava que o Eli ia proteger aquele livro acima de tudo. E apesar do Eli
ter o seu objetivo e ser focado nele, ele achou que naquele momento existia um valor maior. No caso, a vida de Solaris. Após conseguir o livro, o vilão comenta: Deus é bom, não é? E o Eli responde: o tempo todo. E em seguida, Eli leva um tiro, bem na boca do estômago. No momento que ele leva um tiro, tem um raio que aparece lá no horizonte, como se fosse uma desaprovação divina daquela atitude naquele momento. Para quem está assistindo e pega todo o contexto da história, essa cena chama atenção. Chama atenção. E o que é mais curioso também é a cara do Eli nesse momento. Ele faz uma cara de: o que foi que aconteceu? Sabe? Surpreso por ter levado um tiro. Como se não devesse ter levado um tiro. Ele tenta se recompor ali, se levantar, mas aparentemente ele realmente está sentindo os efeitos do tiro. E ainda com a cara de: eu não acredito que isso está acontecendo. Não é possível. E para o telespectador também, a gente não acredita que aquilo está acontecendo. Realmente o Eli parecia alguém especial. O vilão mais os seus capangas saem daquele local, deixando Eli ali, agonizando devido ao tiro do revólver. Aparentemente a ferida foi grave. Esse texto também me lembrou de outra história da Bíblia, a história de Jó. Para quem não conhece, Jó foi um homem muito rico, ele tinha muitas posses, é um homem com a vida próspera, abundante, e tudo também porque ele era um servo fiel de Deus. Até que um dia, o demônio chegou para Deus e falou: me deixe tentar Jó. O demônio alegava que Jó só era fiel a Deus porque Deus abençoava a vida dele e dava muitas condições boas para Jó. E que, na verdade, Jó seria um interesseiro. Mas Deus falava: não. Jó, ele realmente gosta de mim, ele realmente me segue porque ele me ama. Mas o demônio insistia: não, ele é um interesseiro. É interessante essa história, mas Deus e o demônio fizeram um acordo. Deus permitiu que o demônio tentasse Jó, né, diminuísse a vida dele. Mas o demônio não poderia tocar na vida de Jó. Essa era a condição. Não poderia tirar a vida de Jó. Então, feito o acordo, o demônio começou a tentar Jó, começou a tirar todas as posses dele. Muitos animais foram perdidos em desastres. Empregados de Jó morreram. Jó foi perdendo tudo. Inclusive, Jó perdeu até os seus 10 filhos que ele tinha. Em um desastre, a casa desabou em cima dos seus 10 filhos. Jó não teve nada, exceto Jó havia perdido tudo. A única coisa que sobrou de Jó foi a esposa dele. E é interessante porque todo mundo que estava envolvido com Jó acabou morrendo de alguma forma, exceto a esposa dele. Aí você me pergunta: uai, por que o demônio tirou tudo de Jó, menos a esposa dele? Bom, eu tenho uma teoria muito boa. Eu acredito que é a mais provável. Afinal de contas, eu também já fui evangélico. E eu sei aproximadamente como os evangélicos pensam. Os cristãos, evangélicos, eles acreditam que um casal que tem uma relação sexual, eles se tornam um só. Ou seja, os demônios daquela pessoa vão ser compartilhados com você. Talvez você já tenha chegado à conclusão. Isso mesmo. A mulher de Jó era parte da vida de Jó. É por isso que ela não foi tocada. Eu achei interessante trazer essa história, porque até Jó começou a questionar assim: ó Deus, o que está acontecendo comigo? Por que me tiraste tudo? Por que tiraste os meus bens? Por que tiraste os meus filhos? Até Jó já questionou o que estava acontecendo com ele, sem acreditar, pois ele é um servo fiel de Deus. Então essa cena me lembra muito a história de Jó. E só para concluir, a história de Jó, apesar de ter acontecido muitas desgraças na vida dele, também foi uma provação. E essa história vai servir para as futuras gerações. As coisas que Deus entrega para a gente nem sempre são as mil maravilhas. Mesmo aquelas coisas que acontecem que são ruins, acabam agregando à nossa vida de alguma forma. E por fim, sendo algo positivo. Eu quis trazer essa história de Jó porque eu achei que coincidia com essa cena. Continuando, Solaris foi levada pelo vilão, pois o capanga do vilão tem interesse na Solaris. Mas numa cena bem bacana, a Solaris dá um jeito de lutar ali com os homens do carro
e consegue sair do carro. Os outros carros voltam para ver o que está acontecendo e ela detona mais um dos carros. E o capanga, braço direito do vilão, vendo aquilo tudo que Solaris foi capaz de fazer, ele simplesmente, depois de toda a confusão e depois de ter sido gravemente ferido, ele sai do carro, olha para os céus, se ajoelha, como se estivesse pedindo uma atenção divina. É como se ele reconhecesse que aquela menina, a Solaris, estava sendo protegida. Por isso ela foi capaz de fazer tudo aquilo, todo aquele estrago. Parece que o capanga ali estava tendo uma redenção. E logo em seguida ele morre. Depois da confusão, a Solaris pega um dos carros e vai embora, vai para outra direção. E só sobrou o vilão, mais um outro capanga dele ali do lado. O capanga até pergunta, você quer perseguir ela porque a gente está com pouca gasolina? Ele fala, não. Ele também já tinha um livro que ele tanto queria, que ele tanto sacrificou para conseguir. Não precisaria mais da menina. E por incrível que pareça, a Solaris encontra o Eli caminhando normalmente, ou quase normalmente, para o oeste. Aí ela para o carro, ela atende ele, dá uma assistência e dá carona para ele também dentro do carro. Enquanto a Solaris e o Eli estão ali no carro, a Solaris pergunta para o Eli, eu achei que aquele livro fosse muito importante para você. Eu jamais imaginei que você fosse entregar o livro para me salvar. Aí a Solaris pede desculpa. Olha, me desculpa se eu não tivesse vindo com você. Nada disso teria acontecido. E o Eli responde, não é culpa sua. Fiz o que tinha que fazer. O Eli fala uma coisa interessante, que ele se tornou até um pouco mais humano para mim nesse momento. Eu li o livro todos os dias, mas eu me preocupei tanto em protegê-lo que eu esqueci de viver o que aprendi com ele. A Solaris pergunta, o que foi que você aprendeu? Que faça pelos outros mais do que faz por si mesmo. Isso foi legal. Isso foi legal. Nos tempos de hoje, eu acho que o ser humano vem se tornando cada vez mais egoísta. Queremos estar cada vez mais separados um do outro, cada vez mais sozinhos. Não estamos mais suportando conviver com as pessoas que realmente importam na nossa vida. E eu me pergunto o que está acontecendo com as pessoas. É mãe abandonando o filho, filho abandonando pais, anos de convivência para nada. Mas esse ensinamento é interessante também porque eu acredito que isso é a essência humana. Nós somos seres sociais. Ainda devemos investir nas pessoas. Eu também vou absorver esse ensinamento para mim. É por isso também que eu faço esse canal, para poder espalhar um pouco da minha experiência, dos meus conhecimentos. E não tentar guardar só para mim, sei lá, estou tentando ser menos egoísta e passando para vocês o que eu aprendi e o que eu acredito que é certo. Faça para os outros mais do que faz para si mesmo. Não necessariamente você tem que sair por aí fazendo caridade. Essa frase eu também interpreto da seguinte maneira: não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Se todo mundo seguisse essa ideia, o mundo seria um lugar bem melhor. A cena em seguida mostra o vilão com um livro na mão, o livro do Eli, mas o livro está trancado. O vilão está lá tentando abrir, mas ele não consegue. O jeito é esperar chegar em casa para que um dos criados dele consiga abrir o livro sem quebrá-lo, né? O vilão finalmente chega em casa, juntamente com seu livro, que ele tanto queria, e pede para chamar um engenheiro para poder abrir o livro, com o maior cuidado possível. Enquanto isso, Eli e Solaris chegam aos confins do oeste, e lá tem uma cidade destruída, mas parece que eles estão muito próximos do objetivo do Eli. E esse local que Eli e Solaris chegam é Alcatraz, uma prisão que fica ali no meio do oceano, perto da cidade também. E você vê também que quando eles chegam nesse lugar já tem uma coloração mais bonita, mais viva, como se simbolizasse uma esperança. Lá eles são recebidos por um senhorzinho que apresenta o local para eles e apresenta também uma biblioteca que está acumulando vários exemplares de livros. Ali é um canto da humanidade que está tentando se reerguer através do conhecimento que foi deixado por gerações passadas. Mais uma vez, conhecimento é poder. E é justamente naquele local que o Eli ele quer entregar a Bíblia. Aí o senhorzinho fica empolgado, que legal, a gente vai ter uma Bíblia aqui, não temos esse livro. Posso ver? Na cena seguinte já aparece o Eli perguntando, tem alguma coisa para escrever?
Ou seja, você já olha assim, o quê? Escrever? Afinal de contas, a Bíblia tinha sido roubada. Não é possível. Será que ele vai citar toda a Bíblia? E é isso mesmo. Ele pede para o senhorzinho prestar atenção em tudo que ele vai dizer e escrever exatamente da forma que ele vai dizer. Ele vai citar toda a Bíblia. A Bíblia vai ser reescrita exatamente como ela estava a partir desse momento. Haja papel. Essa cena aqui, o Eli já não parece tão humano para mim. Ele realmente decorou toda a Bíblia. Olha que interessante. Ele caminhou por 30 anos. Durante esses 30 anos, ele disse que ele leu todos os dias. Durante esses 30 anos, ele decorou a Bíblia. E esses 30 anos foi uma provação para Eli. Muito parecido com a história de Moisés. Será se os 30 anos foram uma espécie de preparo? Enquanto isso, a cena volta para o vilão, que finalmente, com a ajuda de um dos seus funcionários, consegue abrir a Bíblia. Aí o vilão está lá todo alegre que finalmente ele vai poder ver a Bíblia, né? Ler a Bíblia. Mas quando ele olha para as páginas, o que está dentro da Bíblia começa a resmungar, a reclamar, e a gente não sabe o que está acontecendo. O que foi que ele viu ali que deixou ele tão indignado. Aí mostra o vilão ali todo angustiado, triste, decepcionado. A Bíblia do lado, a câmera dá uma subida por cima da Bíblia e a gente vê o que parece ser uma escrita um pouco diferente, não comum. É uma Bíblia em braille. E logo em seguida a câmera corta para Eli, enquanto ele está citando a Bíblia desde o primeiro capítulo, o Gênesis. E nisso a câmera vai dando um close próximo dos olhos do Eli e a gente começa a perceber, não é possível, será? E a câmera mostra uns olhos um pouco diferentes, um movimento diferente, uma formação diferente, e logo chegamos à conclusão. E é tipo, plot twist. Ele era cego. Imediatamente vem na cabeça da gente aquele momento lá do espadachim, ele lutando com todo mundo. Ele era cego e estava fazendo tudo aquilo? Isso mesmo, cidadão. O filme joga na tua cara. Pá, pá, ele era cego. Tome, durma com essa. Momento de explodir mentes. Eu sei, vocês têm perguntas, mas daqui a pouco vamos para as perguntas. Vamos só finalizar a obra aqui. E é por isso que o vilão ficou frustrado, ele não pode ler braille. Então, ele lembra que ele tem a esposa dele, que é cega. Talvez ela saiba ler braille, afinal de contas ela é cega desde que nasceu. Aí ele manda chamar ela chega perguntando pelas Solaris. O vilão responde que ela está por aí, ela se recusou a retornar. Aí o vilão só fala, lê aí para mim. Mas a mãe da Solaris insiste e pergunta raivosa onde é que está a filha dela. E nisso que ela pergunta com raiva, ela escora as mãos acidentalmente em cima do livro. E percebe que o livro está em braille. Aparentemente, a mulher cega ali reconhece que o livro está em braille e aparentemente ela sabe ler. O vilão pede para ela ler, mas ela diz que faz muito tempo e que não sabe mais como é que se lê braille. Mas aparentemente ela sabe sim, só está fingindo que não sabe. A mãe da Solaris se dirige até o vilão, estende a mão para ele e fala: você sacrificou tanto por esse livro, até mesmo seus homens. Agora todas as pessoas que tinham medo de você estão lá embaixo destruindo o seu bar e tudo que você possui. E não tem ninguém para impedi-los. É verdade, ele sacrificou todos os homens dele na busca pelo livro. Eu não consigo imaginar o que deve ser ter o que quer tão perto e ao mesmo tempo estar a quilômetros de distância. Ele finalmente conseguiu o que queria, que não foi da forma que ele queria, e ainda por cima perdeu tudo. O vilão, que ainda está com a perna muito ferida, se dirige ao bar e comprova que ele realmente tinha perdido tudo. Tá todo mundo ali saqueando e roubando tudo que ele tem. Para ele não sobrou mais nada. A cena corta para Eli, que ainda está citando a Bíblia do começo ao fim. E você vê ali que ele está deitado, apenas citando palavra por palavra. Nesse momento, o Eli, para mim, literalmente... não sei como descrever isso, mas não parece ser mais humano. É como se ele estivesse sendo operado por uma força divina. E também, convenhamos, como uma pessoa, um ser humano, seria capaz de decorar toda a Bíblia nos seus mínimos detalhes. Dizem que a Bíblia, inclusive, ela foi escrita assim. Deus se apossou do corpo de alguns homens abençoados
E através desses homens, a Bíblia foi escrita. Deus usou esses homens como instrumento para criar a Bíblia. Algo parecido com o que está acontecendo com Eli aí agora. Mais tarde aparece Solaris no túmulo de Eli, dando a entender que ele morreu. Será se o Eli, apesar de ter levado o tiro e ter sido gravemente ferido, só ficou vivo até poder transmitir toda a palavra de Deus nas escritas, na Bíblia? Bom, provavelmente como servo fiel de Deus, apesar de ter morrido, Eli deve estar num lugar melhor agora. Ah, e repare que tem uma flor de lótus do lado do túmulo do Eli. Essa flor, ela tem dois sentidos. Primeiro, ela faz uma referência ao que o Eli falou anteriormente no filme. Andamos pela fé, não pela visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé. É a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. Você me entende? E também essa flor significa pureza espiritual. Já nessa cena aparece o senhorzinho com a Bíblia toda escrita, feita, citada por Eli, e ele coloca a Bíblia exatamente do lado de outras Bíblias ali, de outras religiões. Talvez para mostrar uma ideia de igualdade, a Bíblia poderia ficar num altar especial ali, como se aquela Bíblia daquela religião fosse a certa, a correta. Mas não, a Bíblia é colocada do lado de igualdade dos outros livros religiosos que tem ali. E a cena final do filme é a Solaris decidindo sair por conta própria daquele local, do abrigo, do Alcatraz, para poder fazer uma jornada sozinha, dando a entender que talvez ela dê continuidade ao trabalho de Eli. Sensacional! Filme interessantíssimo. Mas ainda não acabou não. Vamos só mastigar algumas curiosidades. A principal curiosidade que deve estar deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha, não é possível. Esse cara que mostrou ser um verdadeiro ninja, ele era cego esse tempo todo. Eu entendo o pessoal questionar isso aí, mas vamos avaliar devagar. Lá no começo do filme, percebam que ele está caminhando e ele para, olha para o carro ali, mas ele detecta o carro apenas por causa do vento que batia na lataria do carro. E também teve aquele momento que ele entrou naquela casa e olha o jeito que ele começa a vasculhar pelas coisas. Ele vai tocando nas coisas. Ele simplesmente não olha. Também tem um trecho que ele se assusta com um corpo que ele encontra pendurado ali atrás da porta, mas na verdade ele não se assustou com o corpo, ele se assustou com a porta que caiu. Só depois ele percebe que tem um corpo ali por causa do cheiro. E nas cenas de luta, ele se guiava muito pelos seus instintos. O som, o olfato. Como por exemplo nessa cena debaixo da ponte. Ele, antes de lutar com os bandidos, ele vai para debaixo da ponte, onde está escuro. E a escuridão é uma vantagem para ele. Até mesmo na cena em que ele corta a mão do bandido, você vê que o bandido ele toca no Eli e só depois ele corta a mão. Mas ainda tem um pessoal que insiste em dizer que o Eli não era cego por causa de algumas cenas. No geral, a produção do filme tomou cuidado em demonstrar que o Eli realmente era cego. Mas tem 3 cenas que o pessoal mais discute. E por causa dessas cenas ele não seria cego. Vamos lá, vamos pegar essas 3 cenas. Já digo que o próprio roteirista do filme disse que o Eli era cego. E eu também acredito, assistindo o filme, que o Eli era cego o tempo todo. Mas só para a gente poder comprovar tudo isso, vamos analisar essas 3 cenas. A primeira cena, logo no começo do filme, do gato. Como é que ele dá um tiro certeiro, usando aquela flecha, né, para pegar o gato? Essa é uma cena que o pessoal não deixa passar, mas vamos analisar. Primeiro, nós vemos que tem um corpo ali. E o gato está se aproximando. Logo quando o gato está próximo do corpo, ele dá uma miada, já denunciando a posição dele. Reparem que o gato vai se aproximando do corpo e pisando nas folhas, fazendo aquele barulho de folhagem. Então, para mim, essa cena está explicada, se a gente fosse atentar aos detalhes, mas eu acho que essas 2 pistas aí já indicam como é que foi que o Eli acertou o gato. Agora vamos para a segunda cena, um pouco mais difícil de explicar. A cena que o pessoal implica também é aquela cena que a senhorinha vai servir um chá pro Eli. E ele momentaneamente pega a xícara da mão da senhorinha. Tipo, ele sabia que a xícara estava ali, já estendeu a mão e pegou.
Como se ele era cego? Essa cena não seria tão difícil de explicar, na verdade. Vocês lembram que a senhorinha, ela tinha a doença do curu e que as mãos dela não paravam de tremer? Inclusive, quando ela está servindo o chá, as mãos dela estão tremendo. Então, eu imagino que no momento que ela estendeu o chá para o Eli pegar, ela continuou com as mãos tremendo. E por causa do som, o Eli sabia que a xícara estava na frente dele. Realmente uma cena que não foi muito difícil de explicar. Agora eu deixei a última cena, talvez a mais difícil de explicar, para o final. A cena em questão é quando ele dá um pedaço de carne para o rato que está ali próximo dele. E o que chama a atenção do pessoal nesse momento é que ele olha diretamente para o rato. Tá, vamos lá. Para mim, o rato ainda fez um barulho quando ele caminhava. Escuta só. Explicando a localização do rato. O rato, apesar de ser um bichinho pequenininho, ele faz barulho. Essa cena é muito rápida, você vê o rato caminhando ali na direção do Eli. Então, para mim, o Eli sabia a localização do rato, certo? A cena é muito rápida, mas a gente consegue detectar se a gente ouvir. Então, para mim, o fato do Eli saber a localização do rato está justificada. Agora, o fato do Eli olhar diretamente para o rato realmente chama atenção. Explicando essa parte, ele pode ter olhado involuntariamente. A gente não pode julgar só por essa cena, mas eu reparei sim que no decorrer de todo o filme ele faz isso em vários momentos. Principalmente quando ele está conversando com as pessoas. Ele olha na direção delas. Eu não sou especialista em cegos, tá? Mas tem pessoas que são cegas que a gente não percebe que ela é cega. O fato do Eli olhar para as pessoas enquanto está conversando com elas, eu acho isso até justificável. Talvez seja uma postura dele. Ele olha na direção da pessoa para talvez mostrar que está prestando atenção. É só uma questão de postura. Como, por exemplo, imagina que eu estou conversando com uma pessoa e eu estou assim de lado. Tá. Aí, o que a gente faz quando a gente quer demonstrar que está prestando atenção? A gente vira o corpo na direção da pessoa. Talvez seja mais ou menos isso que o Eli faça. O fato dele olhar para a pessoa é só uma questão de postura. Não que ele realmente precise olhar para a pessoa. E na minha opinião, a cena que ficou mais difícil de explicar acaba sendo a da xícara, porque tudo bem ele esticar a mão para pegar a xícara, porque a senhorinha está servindo para ele. Tudo bem. Mas olhar na direção da xícara, isso foi um pouco estranho. E também olhar na direção do rato. Eu cito a xícara e o rato porque eles são praticamente objetos. O Eli olhar na direção das pessoas, tudo bem, mas olhar na direção dos objetos é de chamar a atenção. Mas eu não sou detalhista, eu não acho esses dois momentos uma falha. São só dois pequenos momentos. Quanto ao resto, a produção sim tomou cuidado em demonstrar que ele é cego. Então, para quem acredita que o Eli não é cego, nós temos muito mais evidências mostrando que, na verdade, ele era cego sim. Outra curiosidade, Deus existe no filme? Sim, óbvio que sim. O próprio roteirista já confirmou que Deus existe naquele universo ali. E ainda é claro ter decorado toda a Bíblia. Então fica evidente que Deus existe sim no universo de Eli. E com relação a ter decorado toda a Bíblia, uma outra curiosidade. O Eli está carregando um único livro de Braille. Para transformar a Bíblia em Braille, eu acho que é precisar muito mais do que um livro. Talvez aí por volta de uns 18 livros em Braille. Essa seria a versão da Bíblia em Braille. Mas como é que o Eli ia carregar 18 livros na jornada dele? Seria um tanto complicado. O mais provável, isso não é explicado no filme, é que o Eli possuía os 18 volumes de Braille. E à medida que ele foi lendo e decorando, ele foi descartando um por um. Mas isso é só uma hipótese. Repito que eu acho que a produção foi bem cuidadosa em demonstrar durante todo o decorrer do filme que o Eli era cego. E mesmo Eli olhando diretamente para as pessoas, eu acredito que eles fizeram isso de propósito, só para não entregar que ele era cego no decorrer do filme. Deixar isso só para o final. É por isso que eu falo, o fato dele ficar olhando diretamente para as pessoas não estraga o contexto do filme. Acaba sendo um detalhe, e isso aí acabou contribuindo também para enganar o telespectador. Então, não vejo isso como uma falha. Talvez seja um erro proposital, que não é necessariamente um erro. Enfim, acho que vocês entenderam.
Foi só para deixar a gente mais confuso mesmo e não perceber que ele era cego. Outra cena que comprova que o Eli seria cego é quando ele está chegando na casa dos velhinhos lá. E reparem que ele percebe o degrau, ele chuta o degrau e só nota a porta quando a porta bate na arma que ele está apontando. E é isso. Esse foi o filme O Livro de Eli. Eu quis trazer ele aqui porque eu acho que ele traz aprendizagens de grande importância e também nos ensina um pouco sobre a vida, trazendo algumas reflexões sobre valores, objetivos, a forma como lidamos uns com os outros. E a moral seria como lidamos também com o poder. Quantas pessoas não vendem os seus valores apenas para obter poder? Deixa seu like se tiver gostado de toda essa análise que fiz aqui. Espero que isso tenha agregado alguma coisa na sua vida. E se agregou, não deixe de comentar aqui embaixo para eu poder saber. Sem mais, até o próximo vídeo. Assim, eu quase esqueci de falar que debaixo da ponte que ele lutou, existe uma numeração ali que faz referência a um versículo da Bíblia. Essa passagem é de Apocalipse. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Isso parece fazer sentido com o objetivo do Eli.